desfecho da triste história, né? Nós estamos estudando Levítico já não sei quanto tempo, mas hoje nós vamos terminar o capítulo 10, se Deus permitir. E aí do capítulo 11 ao capítulo 15 nós vamos entrar numa grande sessão que trata sobre pureza e impureza. E aí nós vamos entender principalmente a preocupação de Deus em dizer para os sacerdotes que eles precisam estar sóbrios para discernir bem e mal, santo e profano, limpo e impuro. Mas o texto assim diz, Levítico 10, do 8 ao 20. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre vossas gerações, para fazerdes diferença entre o santo e profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinardes os filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Disse Moisés a Arão e aos filhos deste, Eleazar e Itamar, que lhe ficaram: tomai a oferta de manjares, o restante das ofertas queimadas ao Senhor, e comei-as sem fermento junto ao altar, porquanto coisa santíssima é. Comê-la-eis em lugar santo, porque isto é a porção e a porção de teus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta movida e a coxa da oferta movereis em lugar limpo, tu e teus filhos e tuas filhas, porque foram dados por tua porção e por porção de teus filhos dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. A coxa da oferta, não sei se vocês sabem lembram o que é esse negócio da coxa da oferta. Quem que teve uma coxa fragilizada? Por causa disso. Para lembrar disso. A coxa da oferta e o peito da oferta movida trarão com as ofertas queimadas de gordura, para mover por oferta movida perante o Senhor, o que será por estatuto perpétuo para ti e para teus filhos, como o Senhor tem ordenado. Moisés diligentemente buscou o bode da oferta pelo pecado. E eis que já era queimado, portanto, indignando-se grandemente contra Eliezer e contra Itamar, os filhos que de Arão ficaram, disse: porque não comestes a oferta pelo pecado no lugar santo? Pois coisa santíssima é, e o Senhor a deu a vós outros para levardes as iniquidades da congregação, para fazerdes expiação por eles diante do Senhor. Eis que desta oferta não foi trazido o seu sangue para dentro do santuário. Certamente devíeis tê-la comido no santuário, como eu tinha ordenado. Respondeu Arão a Moisés. Pense no tom de voz de Arão, de alguém que acabou de perder 2 filhos. Eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta pelo pecado, e o seu holocausto perante o Senhor. Tais coisas me sucederam. Se eu hoje tivesse comido a oferta pelo pecado, seria porventura aceita aos olhos do Senhor? O que ouvindo Moisés, deu-se por satisfeito. Oremos. Pai, nós não imaginamos, ou às vezes temos só um pequeno vislumbre, do quão terrível é a santidade do Senhor. E de quão zeloso Tu és para com Teu próprio nome. Não só em Ti mesmo, mas naqueles que se aproximam de Ti. E quantas vezes nós nos aproximamos sem um pingo de cuidado pela Tua santidade. Levamos o nosso dia como se não houvesse um Deus santo sobre nós, que sonda os nossos corações, que conhece o nosso íntimo e que requer de nós a máxima da obediência e do zelo pelo Seu nome. Obrigado porque ainda que Arão tenha falhado em oferecer a oferta pelo povo, todavia Jesus não falhou por nós.
E bendizemos a Ti, porque nele nós somos plenamente aceitos pelo Senhor. E sabemos que numa oferta purificou e santificou para sempre aqueles que se achegam por intermédio dele. Mas que nós não tomemos isso por garantido e tenhamos uma vida relaxada, uma vida sem consagração e dedicação, Senhor. Que esse texto nos lembre disso. Em nome de Jesus. Amém. Olha, nós não sabemos a data, e tampouco precisamente a hora, mas podemos ter certeza que o dia aqui descrito em Levítico 10 foi um dos dias mais tensos da vida de Arão e Moisés. Eu não sei chegar no calendário, e ainda que dá para a gente fazer um reverso aqui, né? E determinar aproximadamente certas datas. Nós não temos como apontar e falar, foi nesse dia, em tal horário, mas nós não precisamos do calendário para saber que esse dia foi difícil, foi complicado. Havia uma grande expectativa. Nós temos do capítulo 1 ao capítulo 8, instrução após instrução sobre como o povo deveria se aproximar de Deus. Como que eles seriam aceitos por Deus. O povo estava alegre porque no capítulo 9, Deus aceitou tudo aquilo. Fogo saiu do meio do Senhor e consumiu a oferta apresentada pelos sacerdotes. E aqui no capítulo 10 seria o abrir, vamos pôr aqui entre aspas e grandes aspas, né? O primeiro culto, o abrir da igreja. Não fica animado não. Mas não deu certo. Não aconteceu como esperado. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, conforme nós tentamos investigar no último sermão, não só chegaram com algo que Deus não autorizou, mas dá a entender também que eles pisaram aonde não deveriam pisar. Porque o fogo que sai da presença do Senhor é aquele que está naquele véu, no lugar santíssimo. Os sacerdotes poderiam entrar no lugar santíssimo? Não. Nós sabemos depois que mais à frente é dada uma instrução a Arão, mesmo sendo sumo sacerdote, que ele não deveria entrar à revelia quando ele quisesse por detrás da tenda, né, no lugar santíssimo. Ele só poderia entrar no dia específico. Não é porque eu sou sumo sacerdote que eu vou entrar no Santo dos Santos e vou lá tirar um selfie com a arca. Não. Só quando o Senhor assim ordenasse. Então nós sabemos que Nadab e Abiú não só trouxeram um fogo estranho de um lugar que não foi do lugar especificado por Deus, mas eles pisaram num terreno que não lhes cabiam pisar. E depois do incêndio que saiu do Senhor, nós temos essa situação. O dia ainda está acontecendo. O povo está na porta da tenda da congregação. Os demais sacerdotes estão olhando para aqueles dois corpos caídos no chão. Moisés chama os parentes de Nadab e Abiú, carregue-os e lance-os lá onde é deixado a oferta pelo pecado. O povo pode lamentar essa morte, mas Arão não. E ainda disse para Arão, nem ouses pisar fora da tenda, porque sobre ti está o óleo da unção. Não dê a entender ao povo que o que Deus fez não foi certo, ao lamentar por isso. A tensão estava no ar, aquele famoso climão era o que permeava os olhares, o povo ao mesmo tempo que se alegrou, e caíram com o rosto em terra por reverência a Deus em sua graciosa manifestação. Agora, tensos, contemplava o resultado do fogo da ira. O júbilo descrito no final do capítulo 9, agora foi substituído por lamento por causa do incêndio que o Senhor suscitou. Né? De 0 a 100, de uma extremidade à outra, da alegria à tristeza. E às vezes nossos dias são assim, né? Temos dias de picos de alegria, picos de tristeza, mas no mesmo dia é complicado. Não muito diferente dos irmãos que pereceram, Nadab e Abiú, nós, eu e você, também nos equivocamos em nossas decisões sobre o que de fato pode agradar o Senhor, ou no pior, vamos lá, não pode travar não. Ou no pior dos casos, nem levamos em conta a vontade do Senhor em nossas vidas. O que segue aqui na narrativa
pode ser considerado como a graça e misericórdia de Deus para com aqueles que são chamados a refletir e espelhar sua santidade diante do povo. Nós temos, e nós vamos ver no final, que Arão, ele quebrou também a lei. Ele fez algo que ele não deveria fazer, mas a resposta de Deus é diferente da resposta que Deus deu a Nadab e a Abiú. Então nós temos dois pensamentos básicos aqui, e a grande ideia dessa parte, ou desse trecho, é a seguinte: um santo discernimento é esperado dos que adoram a Deus. Primeira fala de Deus a Arão: não bebam, estejam sóbrios, para que saibam ver o que é santo. Um santo discernimento é esperado dos que adoram a Deus. E a segunda parte: a vontade de Deus deve ser ensinada e conhecida para todo o povo. Vocês precisam estar sóbrios, porque vocês vão carregar a minha vontade para os demais. Mas para nós fica: como vamos fazer isso lá fora, se nem para nós mesmos estamos fazendo? Então, o que Deus espera? Duas coisas. Primeiro, Deus espera sobriedade e clareza nas decisões. Sobriedade e clareza nas decisões. Quando a gente lê os versículos 8 a 11, a fala específica a Arão: falou também o Senhor a Arão, dizendo. Essa é a única vez em todo o livro de Levítico que Deus fala diretamente a alguém sem a mediação de Moisés. Nenhum lugar em Levítico você vai ver Deus falando sem que Moisés esteja mediando essa conversa. Deus veio e fala com Arão sem falar com Moisés. E a instrução do Senhor é bem simples. E olha, o sermão, irmãos, é muito simples. Por mais que é uma cena trágica, mas a lição dessa porção ela é muito simples e relevante. Tá? Não é nada mirabolante para nós. A instrução do Senhor é bem simples. Sobriedade e clareza são necessárias para decisões que reflitam a santidade de Deus na vida daqueles que lhe servem. Sobriedade e clareza são necessárias para decisões que reflitam a santidade de Deus na vida daqueles que lhe servem. Mais um pouco atrás no texto, Deus fala que ele seria santificado naqueles que se aproximassem dele. E as pessoas que estão ao nosso redor, elas vão perceber que estamos próximos de Deus ou não, pelas decisões que tomamos. Elas vão entender o que é ser santo, consagrado, separado, dedicado, né, exclusivo para Deus, por esses fatores. O que nós fazemos com as nossas vidas? Que decisões tomamos? O que queremos? O que fazemos? E aí Deus ele vai dizer, a primeira coisa a Arão é o seguinte: olha, vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação. E isso daqui não é para que vocês fiquem suspensos, para que vocês fiquem no banco, ou para que vocês saiam do ministério, mas não, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Não, o vinho, bebida forte, qualquer bebida intoxicante, ou algo que veio até ser esquecido pelos sacerdotes depois. Quando a gente lê Levítico, Isaías, melhor dizendo, abra comigo Isaías 28, vocês vão ver como que isso daqui acabou ficando na história. Isaías 28, do 7 ao 13, olha o que o profeta vai dizer. Isaías 28, 7 a 13 diz assim: mas estes cambaleiam por causa do vinho, e não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. O sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte. São vencidos pelo vinho. Não pode ter-se em pé por causa da bebida forte. Erram na visão, tropeçam no juízo. Imagina a cena.
Se fosse só o sacerdote, mas os profetas. E aqui a gente já entende, né, irmão? A gente não precisa dizer. O problema não é beber. O problema é embriaguez. Mas para aqueles que estão à frente, o cuidado é redobrado. É dito depois lá em 1 Timóteo 3 que o pastor ele não deve ser inclinado ou partidário do vinho. Quando fala dos diáconos e suas esposas que não devem ser escravos de muito vinho. Porque todas as mesas estão cheias de vômito, sabe a ressaca? E não há lugar sem imundícia. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso os desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos? Ou seja, Deus vai usar os bebês que não bebem, não fazem nada disso, eles vão começar a ensinar? Porque quem deveria fazer está com a cara cheia? Porque é preceito sobre preceito, e preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse, esse é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Muito tempo depois, voltando aqui para Levítico, os sacerdotes falharam, os profetas falharam, nenhum se guardou diante do Senhor. E o conceito de santidade, quando Deus fala, olha, para que vocês possam discernir, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, está relacionado à ideia de separação. E no reino do sagrado estão os objetos ou pessoas separados para o uso de Deus. Enquanto os profanos estão confinados ao que é comum ou normal. Então tenha em mente isso, você não é uma pessoa comum e você não é uma pessoa normal se você veio para o Senhor. Essa função do sacerdote antecipa o que vai ser falado do capítulo 11 ao capítulo 15, que é sobre animais. Quais animais os israelitas deveriam se aproximar? Deveriam comer? O que deveria ser aceito como impuro? O que deveria ser rejeitado como impuro e aceito como impuro? Se os sacerdotes nesse ponto não estivessem cônscios, não somente eles falhariam, mas todo o povo falharia. E somada às decisões que refletem o que é sagrado, como resultado da proximidade do Senhor, está bem associado ao conhecimento da vontade de Deus, e aqui é expressado pelos estatutos que o Senhor deu a Moisés. Então aqui, irmãos, a gente vê os sacerdotes, mas pense, nós somos reino de sacerdotes para o Senhor. 1 de Pedro diz. De certa forma, o pastor, ele também representa, vamos dizer assim, o sumo sacerdote, enquanto que os demais da congregação são sacerdotes. Israel era uma nação santa, mas Deus separou também alguns para um trabalho específico. Isso pode se estender aos chefes do lar, o sacerdote do lar, que deve zelar pela sua casa e tomar decisões santas, que protejam e guardem a sua família, ao invés de expô-los ao que é impuro e profano diante do Senhor. Isso daqui não é algo só que os levitas deveriam cuidar, mas qualquer pessoa que se aproxima de Deus tem que se preocupar com santidade. Tem que se preocupar com aquilo que agrada a Deus. E uma das coisas que nós começamos a ter um vislumbre aqui, é que os sacerdotes, de tabela, eles já são chamados para ensinar o povo a lei. Moisés não duraria para sempre. Os sacerdotes e as suas tribos perdurariam. Mas Moisés não, ele não seria o mestre ad eterno ali. Então quando a gente abre lá em 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, depois do livro dos Reis, capítulo 17, a gente vai ver isso de forma positiva. Segundo livro das Crônicas, 17:7. Josafá, ele faz uma restauração no reino. Porque ele andou nos caminhos de Davi, seu pai. E quando chega no versículo 7, olha o que ele faz. No 3º ano do seu reinado, segundo de Crônicas 17:7, enviou ele, ou seja, Josafá, os seus príncipes, Ben-Ail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías,
para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles os levitas, Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi-Adonias, e com eles os levitas e os sacerdotes, Elisama e Jeorão, ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor, percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam o povo. Então nós sabemos que os sacerdotes estavam responsáveis por isso. Mas de forma negativa, nós vamos ler 2 textos, onde o povo se perde porque a instrução é tirada. Isso não é só no tempo dos sacerdotes e dos profetas, isso é hoje. Tire o ensino bíblico das igrejas e você vai ter um povo igual ao povo de Israel naquela época. Idólatra, apóstata, infiel, mas pensando que é santo diante de Deus. Tire a instrução, permitam que homens incapazes estejam no púlpito e o povo vai afundar. Primeiro texto, um texto bem conhecido, Oséias, capítulo 4, versículo 6. Ezequiel, Daniel, Oséias. Então você pensa lá nos profetas maiores. Oséias 4, 6. Oséias 4, 6 diz: o meu povo está sendo destruído. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também me esquecerei dos teus filhos. Miqueias, Oséias, Joel, Amós, Jonas, Miqueias, capítulo 3, versículo 10. Miqueias 3, 10. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, falando dos juízes. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. Os seus profetas adivinham por dinheiro. Nada novo debaixo do sol, não é mais? E ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Voltando para Levítico capítulo 10. Esse primeiro ponto, Deus espera sobriedade e clareza nas decisões. Você pode não beber vinho, e você pode não estar sob o efeito de uma bebida intoxicante. Isso não significa que outra coisa possa prejudicar o seu julgamento. Amargura, falta de perdão, dureza de coração, rebeldia, indulgência. Pense em inúmeros outros pecados que no final não nos levam para perto de Deus. Não se tenha por seguro só porque eu não abro uma garrafa e eu não bebo até virar o caneco, como dizem aí. Basta o seu coração não ser santo, que com alguma outra coisa intoxicado estará, e a sua decisão não será a melhor possível para o Senhor. Isso vale para mim, e isso vale para você. Devemos cuidar com qualquer coisa que nos influencie a tal ponto. Que não mais possamos discernir santo e profano em nossas vidas, e tomemos decisões que resultem na disciplina de Deus. Então esse é o primeiro ponto. Deus espera que nós tenhamos clareza e sobriedade. Deus espera que você tenha clareza e sobriedade. Mas Deus espera também um santo temor dos seus servos. Quando a gente volta lá para o capítulo 10 agora, para a gente finalizar do 12 ao 20, Deus, ele não, o foco ali não é mais Arão, e Deus conversando com ele, mas é Moisés preocupado com o andamento da coisa. O dia não terminou.
Tinha coisas para fazer. Depois do Senhor ter falado com Arão, agora é a vez de Moisés falar com os sacerdotes. E o primeiro dia de culto não saiu como esperado, e o líder está preocupado com como que as coisas poderiam terminar. E aí quando a gente chega aqui no versículo 12, disse Moisés a Arão e aos seus filhos, Eleazar e Itamar: olha, como é que está aí? As coisas têm que terminar. Os 2 copos já foram tirados, mas nós precisamos entregar o que o Senhor nos mandou fazer. Uma parte procede como planejado. Os sacerdotes, conforme o instruído em relação às ofertas de purificação que os sacerdotes deveriam apresentar, fizeram certinho. Então, quando você lê do 12 até o 15, os sacerdotes fizeram tudo. Então, tinham 2 ofertas para serem entregues. Eles deveriam oferecer uma oferta de purificação por eles mesmos. Essa funcionou. Eles ofereceram cada oferta, cumpriram cada etapa da cerimônia. Mas Moisés fica preocupado com a oferta que representava o povo diante de Deus. Quando você chega no versículo 15, diz: Moisés, olha a expressão usada, diligentemente. Imagina a preocupação de Moisés. Imagina a responsabilidade nas costas dele. Buscou o quê? O bode da oferta pelo pecado. Esta oferta era a oferta da expiação do pecado do povo. Então, por um lado, não é sem motivo a preocupação de Moisés. Poderia vir juízo sobre toda a nação. Porque os pecados não foram cobertos, não foram expiados, o povo não foi aceito. O que Nadab e Abiú deveriam fazer, o que Arão deveria fazer, nós vamos saber que Arão não fez essa parte, no final acabaria prejudicando o povo como um todo. E eis que já era queimado. Então imagina o tempo. A oferta é colocada sobre o altar de bronze, e em lugar deles comerem, a oferta toda torrou lá em cima. E Moisés chega e fala: e agora? O que a gente vai fazer? A oferta pelo pecado do povo não é realizada conforme a instrução. E isso acaba deixando Moisés tenso, mais precisamente com Arão, que deveria ter realizado a representação do povo diante de Deus. O sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos com o povo nas suas costas, como Cristo entrou no Santo dos Santos, representando o seu povo. Mas Arão falhou. E aqui Moisés de novo, imagina a tensão, e muitas vezes, quando nós estamos debaixo de tensão, a nossa sensibilidade é zero para com quem está sofrendo. Nós pensamos só na demanda, na entrega. Embora a recusa em comer da oferta fosse tecnicamente uma violação da lei, porque quando Arão responde a Moisés, no versículo 19, só para resumir, tinha dois tipos. Se a oferta fosse queimada, o sangue deveria ter sido trazido para dentro. Se o sangue fosse trazido para dentro, a oferta ela poderia ser consumida. Tinha esses 2 tipos. E Arão falhou nisso porque o sangue não foi trazido. E aí Arão ele vai fazer a seguinte resposta, ele dá a seguinte resposta para Moisés. Então, em outras palavras, Arão, por que você não fez o que deveria fazer? Eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor. Tais coisas me sucederam. Ou seja, eu fiquei pensando nisso. Ou as coisas que aconteceram com o filho, ou eu fiquei pensando nisso. Se eu hoje tivesse comido a oferta pelo pecado, seria isso porventura aceito aos olhos do Senhor? Em outras palavras, Arão temeu. Ele ficou com medo de ir lá e comer e tomar aquela oferta, e talvez o mesmo acontecer com ele. Embora a recusa em comer da oferta fosse tecnicamente uma violação da lei,
a atitude de Arão não reflete aquele flagrante de desobediência representada pelo pecado de Nadab e Abiú. Portanto, a resposta de Deus é diferente. Arão não morreu por causa disso. Arão não morreu por causa disso. Embora a tristeza de Arão fosse baseada num justo julgamento da maldade, ou seja, ele estava triste porque os filhos foram maus e Deus puniu. Deus é compassivo. O Senhor conforta aqueles que perderam entes queridos, mesmo quando a morte chega como consequência de sua própria pecaminosidade. Dentro desse trecho, uma das coisas que nós aprendemos aqui, nós já aplicamos, na verdade, primeiro é que as suas decisões reflitam o Deus que você serve, especialmente a santidade do Deus que você professa. Se aproxime com sobriedade diante de Deus. A segunda questão é que Deus, ele é um Deus compassivo, mesmo com a mão pesada que ele tem, de punir o pecado, de chegar junto, de corrigir. Isso não significa que ele não se compadeça do nosso sofrimento. Acima disso tudo está Jesus, que diferente de Arão, que falhou em representar o povo, em Hebreus 9 nós vamos saber que ele entrou no Santo dos Santos. Ele não falhou, ele cumpriu o que lhe foi designado a cumprir. Versículo 11, nós vamos terminar com isso. Talvez você é Arão hoje, pensando em algo que você deveria ter feito para Deus e falhou. Cristo é por você. Cristo é por você. Quando, porém, veio Cristo, Hebreus 9:11, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Arão, o máximo que ele conseguiria seria um ano de perdão. Cristo tem a eternidade. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificavam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O que quer que lhe venha como acusação, quer de Satanás, e até a santa acusação que o Espírito Santo faz, pois ele não nos convence sem nos acusar, saiba que Cristo é por você. E que debaixo do sangue de Cristo você tem plena purificação e plena aceitação diante de Deus. Vamos orar. Pai, bendito seja o Senhor por tão grande salvação dispensada a nós. Tu nos deste um meio de nos aproximarmos de Ti, sem sermos consumidos pela Tua santidade, sem sermos lambidos pela Tua ira. Ainda hoje, mesmo que a Tua ira relampeje sobre aqueles que permanecem duros, impenitentes e incrédulos contra Ti, Tu nos tem dado a Tua graça. Mesmo sendo parte do corpo, não significa que a sua santidade não possa ser afligida, desrespeitada, ou vilipendiada por nós, mas bendizemos a Ti, porque até nisso a Tua provisão é perfeita. Que nós não tomemos por garantido a posição que o Senhor nos deste, pelo contrário, firmados nisso, tenhamos mais vigor e desejo de viver uma vida resolutamente consagrada ao Senhor, em todas as áreas das nossas vidas. E para isso clamamos a Tua ajuda,
em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe e até a semana